Então, a ideia do vídeo é para quem não conhece ainda, ou para quem for assistir depois no YouTube, a nossa aula, entender o que a proposta, o que está acontecendo aqui. Então, o que eu vou postando no YouTube é uma parte da aula só, que é mais explicativa do que a proposta da orquestra. Então, a foto que eu passei para vocês, vocês viram que está uma orquestra inteira, certo? Na foto. Então, a orquestra ela é dividida em grupos. Né? Qual seria esse grupo? O da percussão, que é um grupo muito grande da percussão, não em quantidade, mas não em quantidade de pessoas, mas sim de instrumento. A percussão na orquestra, você encontra qualquer coisa que o pessoal usa como percussão, 2 pratas de madeira, sino, muita coisa, pandeiro. Numa orquestra você encontra de tudo, porque depende da obra, depende da obra que o maestro escolhe, né? Tem diferentes tipos de sons de percussão. Então qualquer coisa, na verdade, eles podem utilizar como percussão. Então a orquestra, nessa parte de percussão, é muito aberta. A percussão, a orquestra, essa aqui é a frente da orquestra, certo? A percussão, ela fica no final. A percussão, presta olha, a percussão ela fica no final da orquestra. Por que a percussão fica no final da orquestra? Por causa do volume. A percussão é muito alta. Então a orquestra é dividida também em volume. Então os instrumentos mais baixos eles vão ficando na frente. Os instrumentos mais altos vão ficando atrás. Então eu acho muito interessante porque às vezes os instrumentos que estão solando, os instrumentos que você escuta mais, não estão na frente. Estão sempre atrás. A orquestra tem esse negócio muito legal. Os instrumentos que ficam na frente, normalmente são instrumentos mais baixos, que fazem acordes ou arranjos. E no triângulo, né? Isso, exatamente. Então, a nossa orquestra vai ter essa formação. É uma formação baseada numa orquestra, né? Mas é uma formação nossa. Entendeu? Porque os nossos instrumentos são um pouco diferentes, mas baseado na orquestra. Então vai ter a percussão no fundo. Imagina que isso aqui é que nem a foto que vocês viram. Imagina que isso aqui é a orquestra. Esse naipe é o da percussão. Então a percussão ela vai ficar em fila, um paredão. E ela não é do fundão. Ok? A diferença da percussão, normalmente a percussão, esse suporte que eu estou fazendo, assim ó, que eu vou usar na orquestra, por que suporte? Eu quero que vocês toquem em pé. Porque os da frente vão estar sentados. Então tem aquele esquema da percussão, tá sempre no alto. Quando é um teatro, tem elevações. Não tem? Ou numa igreja, a bateria sempre não fica no alto. Porque a bateria, no caso da bateria, que a bateria fica sentada e o pessoal fica em pé, os músicos, né? A orquestra é o contrário. Os instrumentos ficam sentados e a bateria fica em pé, a percussão no caso. E lá, o mesmo descanso, né? Exatamente. Vocês vão ficar em pé e quando de não, uma baqueta dessa aqui, ó. Para vocês poderem ficar quase em pé. Tá tocando aqui, às vezes tipo, tá numa peça. E a percussão vai entrar do meio para lá. Por exemplo, vocês podem estar aqui, ligado em mim e tal. Então, o descanso de vocês não vai ser para a hora de tocar. Ok? Descanso é antes ou depois. Eu estou desenvolvendo uns pedestais que eu vi, eu não fiz nenhum ainda, para mostrar para vocês. Mas é uma ideia de suporte para o instrumento e pedestal. Então, é isso para o instrumento de corda e tal. Por quê? Eu quero que o instrumento fique lá, apoiado. Quando tirar o instrumento para eu tocar, tá? Vai virar uma partitura. Para você poder olhar e tocar. Então vai ser um negócio só para usar para duas coisas. Vai ser interessante. Então voltando aqui. Depois eu coloquei percussão diversa, que são muito ricas, a variedade. Depois da percussão, vai vir uma ala aqui de acordes. Acordes é do teclado aqui. Você lembra da última aula que eu estava vendo com o teclado? O teclado, quando você bate 3 notas junto, uma tríade, vai... Ele não abre aquele acorde. Aqui é um acorde, são 3 notas juntas. A primeira, a terceira e a quinta. Depois eu explico melhor o que é isso. Então, esses acordes vão ser primeira flauta, segunda flauta, terceira flauta. Só que essas flautas aqui são flautas feitas para acorde.
Ela é no estilo daquela que eu levei na bateria uma vez, que tem um negocinho de plástico, que eu solei a música. Biquíni, né? Isso! Que eu solei a música do. Dele ensina das contas lá. E do Kevin, eu solei aquela música lá. Vai ser essa flauta aqui. São 3 flautas diferentes, uma da outra, que fazem sons diferentes. Então vai ser só acorde. É muito simples. O instrumento mais simples da orquestra vai ser esse ele chama claricando, que lembra muito o som do clarinete. Na frente desses acordes, ou no meio deles, depende da informação que eu for fazer, vai estar o sopro solo. Esse sopro solo são as flautas pífano que eu uso, que eu estou usando agora, que a gente usou da outra aula nossa, né, que eu solei asa branca. Ela fica entre meio os acordes, depois da percussão. Talvez ela fique até antes dos acordes sopro. Não sei direito ainda como é que vai ficar. Por quê? Porque a flauta ela é muito alta. O dia que a gente gravou aqui, eu estava falando com o Renan, que gravou eu, a pessoa aqui, eu estava ali, a câmera do celular estava aqui, vocês estavam aqui tocando percussão e a flauta saiu na mesma altura. E o microfone da câmera estava aqui, e vocês aqui, e eu estava lá. E mesmo assim saiu da altura, você viu o vídeo? A flauta saiu alta pra caramba. Então a flauta, em relação a todos os instrumentos aqui, é o instrumento mais alto que tem. Então ela tem que ficar colado com a percussão. Ela só não é mais alta que a percussão. Só. De resto, ela é o instrumento mais alto. Que é o que eu vou usar para solar. Solar é como se fosse a música cantada, né? Isso aqui vai ser tudo acorde. As rabeca e o rabeca celo, que é aquele violoncelo adaptado e tal, vão ser os acordes de corda. A mesma coisa que vocês vão fazer com esses acordes aqui, esses acordes de corda. Tem um time diferente e uma pegada diferente. Depois eu vou explicar mais pra frente. Então do lado de cá vai estar os graves. Você imagina a orquestra aqui. Aqui vai estar os rabecacelo. E aqui vai estar os violinos fazendo acorde. Mais pra frente, quando a orquestra estiver já estruturada, o pessoal vai entender cifra, um pouco de partitura, como é que lê e tal, eu vou colocar alguns solos para rabecas também, fazerem junto. Mas aí a rabeca tem que fazer o solo junto. Tipo, as duas rabecas tem que solar, fazer um solo, as duas ao mesmo tempo. Que é mais difícil do que você solar sozinho, que é no caso do solo. Ok? E aqui fica o regente, que sou eu, sempre de costa. E de frente para vocês. Ok? Então, essa vai ser a ideia da orquestra complementar que eu estou desenvolvendo, é essa. Eu já criei todos os instrumentos. Faltava criar os acordes de sopro. Faltava um detalhe, já faz 1 ano e meio, desde o SOS eu estou pesquisando e eu não estava conseguindo entender como é que funciona a boquilha. Eu queria fazer um molde próprio. E essa semana agora, foi ontem, Renato? Foi. Ontem eu descobri. Estava faltando. Então agora eu só preciso confeccionar as alturas que eu quero. Aí vai estar pronta a rabeca.